E se Kururushi estivesse em Shibuya? Para isso, precisamos estabelecer algumas condições. Primeiro, o Kit Kat mais forte da história já está selado. Sim, Gojo está fora de combate por motivos óbvios. Em vez disso, durante seu encontro com Mei Mei e Ui Ui, nos túneis subterrâneos de Shibuya, Kenjaku liberaria uma ameaça muito mais perigosa. Agora que as condições foram estabelecidas, vamos falar sobre o pacote básico de habilidades de Kururushi. Segundo, o responsável por invocar Kururushi seria o próprio Kenjaku. Como uma maldição de grau especial, sua principal habilidade é controlar e manifestar enxames gigantescos de baratas. E não estamos falando de insetos comuns. Cada uma delas é reforçada por energia amaldiçoada. E perfeito para uma maldição capaz de controlar enxames inteiros de baratas. Quanto mais a luta se prolonga, mais a vantagem passa para o lado de Kururushi. E é por isso que, na minha opinião, Mei Mei estaria entrando em uma batalha extremamente desfavorável. É capaz de implantar ovos amaldiçoados no corpo do oponente. E quando esses ovos eclodem, interessante, porque Mei Mei é uma feiticeira grau 1 extremamente poderosa. Seu controle sobre os corvos é capaz de causar danos até mesmo em maldições de alto nível. Mesmo que Mei Mei recorresse ao seu ataque mais poderoso, o Bird Strike. Ainda existe um problema. Foi capaz de eliminar Kururushi a divindade da varíola com um único golpe. Para seu alvo, os corvos teriam que atravessar um mar de baratas amaldiçoadas. E isso abre duas possibilidades. Kururushi poderia utilizar o enxame como escudo, ou simplesmente usar a confusão causada pelas baratas para despistar os corvos e dificultar a identificação de seu verdadeiro corpo. Afinal, diferente da divindade da varíola, Kururushi não depende apenas de sua própria força. Ele transforma o campo de batalha inteiro em uma arma. Com isso em mente, Mei Mei teria duas opções: avançar ou recuar. O problema é que as duas são extremamente arriscadas. Se avançasse, correria o risco de ser engolida pelo enxame. Se recuasse, dependeria de Ui Ui para escapar, e na minha opinião, nenhuma dessas opções seria suficiente. Mas esse caos acabaria chamando a atenção de alguém. Mahito. A destruição começaria. Centenas de civis seriam consumidos como alimento. No fim, Mei Mei uma trilha de sangue acabariam se tornando iFood de graça para o mano exatamente para onde Mahito queria. Duas eliminações para a conta do Baratal. Mahito não estava com medo. Ele estava irritado. Porque toda a farm automática de humanos humano transfigurado que nunca existiria. Mas após observar a situação por alguns instantes, Mahito percebe uma oportunidade de ouro. Kururushi não podia ser controlado, muito menos domesticado. Mas ele tinha uma fraqueza: sua fome. Mais vítimas. Ao mesmo tempo, os eventos da história seguiam um caminho muito próximo causada por Kururushi, Mahito fica irritado. Afinal, cada humano devorado era um recurso perdido. Até que um intruso surge dentro da expansão, Toji Zenin. O restante da batalha acontece de forma parecida com o que vimos na obra original. O Baratão começava a seguir o plano de outra maldição. Enquanto Mahito continuava sua caçada por Yuji com seu próprio pai, que foi comprar cigarro, mas enquanto os feiticeiros tentavam entender para onde Megumi havia ido, diferente do cânone, não era jogo quem aparecia diante deles. E Mahito pretendia a destruição causada pelo Rei das Baratas. A partir daquele momento, sua atenção para outra parte deixariam de ser apenas soldados. E agora, eles também serviriam como isca. Toda Shibuya consumindo vítimas e acumulando energia, Kururushi estava mais perigoso do que nunca. Até mesmo na Obito,
conhecido por sua velocidade absurda, já não estava em sua melhor condição após a luta contra Dagon. Devido à sua baixa liberação de energia amaldiçoada, causada pela perda de um membro, como explicado no manga, e pouco a pouco, a situação começa a sair do controle. Não porque Kururushi era invencível, mas porque aqueles que poderiam enfrentá-lo já haviam gasto quase tudo o que tinham. Porque após o desaparecimento de Toji, Megumi mal tem tempo para entender o que aconteceu. Assim como no cânone, Haruta surge para finalizar o trabalho. Sem alternativas, Megumi invoca Papai Mahoraga. E é aqui que a linha do tempo muda completamente. No original, Jogo encontraria Yuji e despertaria Sukuna a tempo de interferir na batalha. Mas dessa vez, a destruição causada por Kurourushi desviou sua atenção para outra parte de Shibuya. Sukuna demora para despertar, e Megumi paga o preço, sem ninguém para interromper o ritual. O usuário das 10 sombras acaba sucumbindo ao próprio trunfo. Sukuna não estaria a tempo para aplicar a sua energia amaldiçoada reversa, ou RCT, levando o legume para o buraco. Mas a noite ainda não havia terminado. Após percorrer Shibuya em busca de alimento, Kurourushi sente algo diferente, algo poderoso, algo perigoso. Mahoraga. Eles se encontrariam para um X1, mas a diferença entre eles é colossal, tanto em força, velocidade, resistência e até mesmo em técnica amaldiçoada, mesmo criando novas criaturas, mesmo recorrendo à sua capacidade de retornar através da fagogênese. Nada era suficiente. E pela primeira vez naquela noite, Kurourushi encontra algo que não podia devorar. E acaba sendo eliminado pela lâmina de RCT do Mahoraga. O resultado? Uma derrota rápida. Mahoraga manda EZ no chat e definitiva. F. Kurourushi. Você foi um verdadeiro desastre. F no chat. Mas encontrou um desastre ainda maior. Após derrotar o top 1 do servidor, Mahoraga continua sua destruição por Shibuya. Enquanto isso, as filhas de Geto finalmente conseguem despertar Sukuna. Mas, assim como no cânone, a conversa dura pouco. Sukuna elimina as duas sem demonstrar o menor interesse. Pouco depois, vocês já sabem, jogo vira churrasco de final de semana mais uma vez. A partir daqui, a história volta a seguir um caminho muito próximo ao original. Sukuna derrota Mahoraga. Mas ao perceber que Megumi morreu durante o ritual, seu plano para o futuro desaparece junto com ele. Sem um novo recipiente em mente, Sukuna devolve o controle para Yuji. Mahito acaba sendo derrotado. Kenjaku conclui seus preparativos, e o jogo do abate finalmente começa. No fim das contas, Kurourushi não conquistou Shibuya, não derrotou Sukuna, e nem sobreviveu até o final da noite. Mas uma única mudança causada por sua presença foi suficiente para alterar o destino de Megumi Fushiguro. E talvez isso já seja mais do que qualquer maldição poderia pedir. Mas e vocês? O que mudariam nessa linha do tempo? Por hoje é isso. Até a próxima.